dos anos 80, eu sempre tinha um paper onde eu escrevia o meu sonho, né? Então eu tinha o meu sonho financeiro, meu sonho de saúde, meu sonho de família, meu sonho de filantropia, meu sonho de negócio, e eu vou mudando ele ao longo do tempo. Eu li um livro, um manuscrito dos anos, 1700 e tal, que me impactou bastante. O que falava mais é isso, que você coloca na sua cabeça e você vai trabalhando e você vai tornando aquilo realidade. Então eu sempre escrevi minhas metas no papel e sempre segui. Eu confesso que os primeiros sonhos, eu vou ser honesto, que o meu sonho era ter 10 milhões de dólares. Olha, né? E hoje, depois, agora, nesse momento, o sonho de recursos financeiros já não é tão grande mais. Aí entram outros sonhos, como é que eu posso impactar a educação brasileira, como é que eu posso impactar na melhoria da qualidade da política pública brasileira. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPOcast, um podcast do YPO Brasil. Hoje temos o prazer aqui de estar com vocês, o meu amigo Ricardo Diniz e um gigante empreendedor, empresário, líder brasileiro, Eugênio Mattar. Um prazer estar aqui com você, Eugênio, e com você, Ricardo. Prazer nosso. Obrigado, Ventura, obrigado, Ricardo. Prazer enorme estar ao lado do gigante Ricardo, né? Prazer enorme estar aqui com vocês e com os amigos do YPO e do Brasil inteiro. Muito bom. Fazendo aqui a primeira apresentação do Eugênio, Eugênio Mattar é presidente executivo do Conselho de Administração da Localiza, uma das 3 maiores empresas de rent-a-car no mundo. Com 49 anos de existência, de 2013 a 2021, ele foi CEO da empresa, que tem cerca de 20 mil funcionários, olha que espetáculo, uma frota superior a 600 mil carros e operação de mais de 670 agências de aluguel de automóveis. Por 2 anos consecutivos, de 18 e 19, foi eleito pela Forbes como um dos melhores CEOs do Brasil e por 2 vezes, 2018 e 21, como executivo valor pelo Valor Econômico. Um dos fundadores do movimento Bem Maior, organização que busca ampliar o investimento em filantropia no Brasil, Eugênio Mattar defende que atitudes que transformam e melhoram a vida das pessoas importam para uma sociedade mais igualitária. Ele investe recursos próprios e dedica como tempo para compartilhar sua experiência e ajudar formadores e empreendedores. Acumula em seu currículo a função de presidente em Minas Gerais do Conselho Diretor da Junior Achievement, instituição mundial que leva o nome do empreendedorismo às escolas públicas, e é um dos líderes do Estímulo 2020 do Brasil, programa de apoio financeiro a pequenos e médios empresários afetados pela pandemia do coronavírus. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em Engenharia Econômica pela mesma instituição. Participou também do Programa de Gestão Avançado da INSEAD e é vice-presidente do Conselho do Inhotim. Que espetáculo e que oportunidade maravilhosa nós temos para todos os nossos participantes. Muito bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ricardo. Eugênio, a gente tem aqui um mundo de empreendedorismo, de CEO, de M&A, de cultura para a gente explorar aqui para contar para os nossos ouvintes, né, Ricardo? Mas a gente gosta sempre de falar assim, ele mineiro, né? Como que é essa formação mineira lá com o seu irmão, iniciando a Localiza, iniciando a empresa, o empreendedorismo lá na cidadezinha de Minas? Quantos irmãos, pais, irmãos? Fala um pouquinho para a gente aí da sua origem para nós. Né? Quem é Eugênio Mattar? Quem é Eugênio Mattar? Né? Bom, a minha história é muito rica,
muito rica de desafios, né? Bastante pobre de recursos, né? Eu sou descendente de libanês, né? Eu sou neto de libanês. Uma família grande, 9 filhos, nascido no interior de Minas Gerais, a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Qual é o nome da cidade? Oliveira. Inclusive eu e o Salim, meu irmão, estamos fazendo um investimento lá muito grande na educação pública de Oliveira. E meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, né? Deixou para mim de herança o sonho de ser engenheiro. Meu pai sempre falava com os amigos dele que meu filho ia ser engenheiro, que era bom de matemática, eu tinha 10 anos de idade. Entre os 9, ele escolheu você, que seria o de... Era o bom na matemática de criança e tal, né? E eu fiquei com esse sonho na minha cabeça. Era divisão, seu pai. Foi um sonho espetacular, porque assim, uma formação muito boa, não era fácil ser engenheiro, eu tive que estudar na escola de aeronáutica para tentar ir para o ITA, porque eu não podia pagar a escola. Então assim, um sonho que foi o maior presente que eu pude ter herdado do meu pai, que foi maravilhoso. E aí meus irmãos me ajudaram, uns ajudaram aos outros, nos formamos, fomos para Belo Horizonte. Então, uma vida bastante rica de desafios. Excelente. Agora, você tinha ideia, quando você saiu lá de Oliveira e tal, com o Salim, em transformar-se numa empresa de 47 bilhões? Como é que vocês chegaram lá? Qual era o sonho quando vocês começaram o empreendedorismo? Qual era o sonho de vocês? Olha, eu acho que eu sempre fui sonhador, né? Quando eu tinha 14 anos, 13 anos que eu queria fazer engenharia, eu movi montanhas para tentar ser engenheiro, né? Então, assim, era o sonho. O meu sonho inicial era ter uma casa bonita, com piscina, uma família legal. Era o meu sonho. Porque na minha cidade, quando eu morava, o médico, o advogado, o engenheiro, os formados, tinha assim, uma casa com piscina, era o luxo. Era o máximo, era o luxo. Então, eu vou te confessar que o meu sonho inicial era ter uma casa com piscina, uma família legal e tudo, um carro bacana. Era esse o primeiro sonho. E dos anos 80, eu sempre tinha um paper onde eu escrevia o meu sonho, né? Então, eu tinha o meu sonho financeiro, meu sonho de saúde, meu sonho de família, meu sonho de filantropia, meu sonho de negócio, e eu vou mudando ele ao longo do tempo. Eu li um livro, um manuscrito dos anos, 1700 e tal, que me impactou bastante. O que falava mais é isso, que você coloca na sua cabeça e você vai trabalhando e você vai tornando aquilo realidade. Então, eu sempre escrevi minhas metas no papel e sempre segui. Eu confesso que os primeiros sonhos, eu vou ser honesto, que o meu sonho era ter 10 milhões de dólares. Olha que bacana. E hoje, depois, agora, nesse momento, o sonho de recurso financeiro já não é tão grande mais. Aí entra outros sonhos. Como é que eu posso impactar a educação brasileira? Como é que eu posso impactar na melhoria da qualidade da política pública brasileira, né? Então, ao longo do tempo, a sua vida vai mudando e você vai mudando os seus sonhos. Mas sonhar é preciso, né? E trabalhar para realizar os sonhos. Se você coloca, eu tenho um sonho de viver 100 anos. Então, tudo que eu leio a respeito de longevidade com qualidade, eu procuro me inteirar e vou praticando. Se eu tiver sorte, né, eu chego lá com qualidade. Claro, se vem um câncer, um acidente aí, você não está... Mas eu estou fazendo a minha parte para chegar lá. Então, eu acho que sonhar e colocar no papel, contar para os outros, entendeu? Porque eu contava para as outras pessoas, né? E até tem uma história bacana, porque eu casei 3 vezes. Na terceiro casamento, a minha mulher, um dia, olhando a terceira mulher, olhando nos meus sonhos. Na minha gaveta, ela pegou lá a mulher que eu queria. Aí estava lá. Assim, assado. Eu falei, nossa, mas você me escolheu. Assina embaixo, era eu. Sou eu. Falei, por acaso, eu estou na terceira, não posso errar mais. Que sensacional. Muito bom. E agora,
hoje a gente vê um empresário de sucesso, a gente viu que a importância de você realmente desenhar, eu acredito muito nisso, você escrever os seus sonhos. Enquanto você falava, eu me identifiquei muito em ter uma família. Eu também pensava num carro bacana, também pensava em ter uma projeção lá na frente. Então, O corner de Nova York. o corner, isso, na minha... Eu sonhava um dia em trabalhar num corner em Nova York. Até que o dia que eu estou lá em Nova York, no corner office, eu olhei, puxa, eu estava ticando os sonhos. E, coincidentemente, o sonho da piscina. Eu sempre quis uma casa com piscina. E você não faz ideia, meu pai é engenheiro, ele era, não, isso dá despesa e dá não sei o que e tal. Quando a minha casa ficou pronta com piscina, você não faz ideia a alegria que eu tenho de nadar com sol, com chuva, com frio, só por causa da piscina. Agora, hoje a gente vê o sonho realizado. Deve ter tido muita dificuldade no começo, problema de capital de giro, de crescimento. Quais foram os momentos que tiveram os triggers de mudança? Conta um pouquinho da parte dura do empresário, sabe? Hoje olhar você com uma empresa desse tamanho, de 40 e tantos bilhões de market cap, é uma coisa. Mas para chegar lá, para chegar nos teus 10 milhões, você ralou muito. Quais que foram os momentos mais difíceis, aqueles momentos que você teve vontade de desistir e quais foram as forças que te levaram a impulsionar e ir para frente? E a relação com o seu irmão, com os seus sócios e a governança? Eu acho que os jovens daria bacana. para escrever um livro aqui, né? Vou tentar resumir. Mas nós temos 51 anos de existência. O ano passado nós temos 50 anos e, por coincidência, no ano que a Izane fez 50 anos, ela elegeu a Localiza como a empresa do ano, fazendo 50 anos também. Olha que Foi uma feliz coincidência. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Interessante porque assim, a nossa vida inicial foi um caos financeiro, né? Porque a gente não começou sem recursos, zero de dinheiro, 100% de dinheiro emprestado, então alavancagem infinita, né? Entramos num negócio sem saber, um negócio de capital intensivo. Quanto mais você crescia, mais enrolado você ficava. Então, eu vou dizer que os primeiros 73 a 81, os primeiros 8 anos foram caóticos, né? Assim, pagava atrasado, cartório, protesto bancário. Vendeu almoço para pagar o jantar. Isso, tem histórias assim... Isso que é bacana, Eugênio, que a gente possa ver, porque quando a gente olha o sucesso, parece que o sucesso ocorre do fácil, nada, que é fácil. Então, esse momento é rico para os jovens, para a gente entender essas dificuldades, como superaram. Pra você ter uma ideia, o Salim, meu irmão, quando casou, né, nessa época da turbulência, os primeiros ali 8 anos, ele foi passar a lua de mel em Cabo Frio. Cabo Frio. Né? E passou lá 10 dias, né? Vou embora e tal. Ligou pra gente e falou, manda aí o dinheiro que eu vou embora, pagar a conta. Ele ficou mais uns 10 dias de licença-prêmio, porque para arrumar o dinheiro, até para ele pagar o hotel, aí o hotel botava as malas dele embaixo e a gente mandava 2 diárias. Então, assim, ganhou uns 10 dias de férias prêmio, porque a gente não conseguia pagar o hotel dele. Né? Então, você imagina o que era a vida nossa. Né? Mandava um voucher de locação, pagava Hotel Malibu, não me esqueço, ficava na Praia do Forte, no Rio de Janeiro, que na época era bem vazio, lindo, lugar lindo, mas ele ganhou uma férias prêmio de mais 10 dias. Então, assim, esse foi o início. Né? Então, assim, depois de um certo tempo, então, depois dos 8 anos, nós começamos a nos organizar financeiramente e a gente começou a pagar em dia. E aí na Localiza, até hoje, aos 51 anos de idade, é proibido pagar atrasado. E a gente vasculha, inclusive, boleto para ver se não tem nada atrasado. Periodicamente, passa no conselho, lá no comitê de auditoria, posição da Localiza em títulos protestados e tal. A gente acompanha até hoje, que a gente, assim, a reputação nossa com o fornecedor é fundamental para a gente. E por quê? Porque no passado a gente era enrolado, não pagava, mas pagamos
todo mundo, nunca escondemos dos credores, nunca fugimos do atendimento. A gente sempre enfrentou e programou, reprogramou, pagamos todos os juros de mora possíveis, necessários, porque a gente era muito grato a quem dava crédito para a gente. Eu não podia tratar mal quem cuidava da gente. Eu, infelizmente, não podia dar o mesmo retorno a ele pagando em dia. Pagava atrasado, mas pagamos todo mundo e sempre com o juro de mora adequado, né? Então, assim, aí nós descobrimos que a gente estava, né, ficamos gente, eu tinha 20 anos, começou a Localiza, eu estava na escola ainda, estava no 3º ano da escola, o Salim, meu irmão, era recém-formado, os outros sócios, um estava ainda fazendo engenharia, o outro era recém-formado também. Salim fez o quê? Fez administração. Então nós temos lá dois engenheiros e 2 administradores, né? O Flávio engenheiro, mais ou menos da minha idade, o Antônio Cláudio, mais ou menos da idade do Salim, os 2 são administradores. E então aí, bom, já passou um tempo, já estava formado, fiz engenharia econômica, então, pô, gente, esse negócio aqui, a gente vai ter que arrumar um sócio, né? Porque não vai parar de pé. Então, quanto mais crescia, mais problema a gente tinha. No Brasil, lembra que a história é longa, né, gente? Porque assim, nós vivíamos a época da inflação, da hiperinflação, do juro, quando corrigiu o juro no plano real, o juro de 30%, 35% real ao ano. E nós, assim, vivendo aquela história. E com agências já um pouco entre estados e o sistema de informática outro mundo, né? Não, pra você conciliar sistemas. Aí dá outra história, tá? Quando a gente mudamos do mainframe pro client-server, dá outra história. Mas aí, então, nós identificamos nos anos 80 já que a gente precisava de capitalizar a companhia e arrumar um sócio. Bom, mas eu estou falando aqui nos anos 80, o Brasil era Caixa 2, tinha um fundo aportador, as empresas não pagavam os impostos, carteira assinada. Então, assim, se a gente arrumar para arrumar um sócio, nós sempre vimos uma governança muito forte entre nós 4 sócios. Então, assim, quantos dias por mês você pode tirar de férias? Entendeu? Ninguém pode usar a companhia para nada, combustível, carro, nada. Nem você, nem nenhum parente. A remuneração era diferenciada de acordo com a função que cada um exercia. Olha que moderno, né? Hein? Então, assim, a nossa governança foi muito boa. Nós nunca tivemos acordo de acionista. Isso foi sempre na base da palavra. E entre vocês? Entre nós. E nunca tivemos voto pela quantidade de ações. Foi sempre pela maioria. Né? Então, o consenso, formação de um consenso. E aí nós começamos, bom, então se a gente precisa de um sócio, um sócio tem que chegar um sócio aqui. Como é que a gente pode ter a empresa desorganizada financeiramente, contabilmente, fiscalmente, viver na bagunça do Brasil? Nós temos que nos organizar. Então, nós fizemos um trabalho, começamos a ser auditado por uma empresa de autoria de uma das 4 fora da época, hoje são 3 só, e começamos a montar a companhia, mudar tudo para a gente poder aceitar um sócio. Né? Isso que ano era? Isso 85. Nossa. Nós fomos arrumar um sócio em 97. Em 96, nós tentamos abrir o capital da companhia. Não deu certo, porque veio a crise do México na época, e o mercado desandou. Então, a gente era bem pequenininho, mas já estava pensando em abrir o capital. Grande. 96, né? Porque a gente precisava de capitalizar. Aí não deu certo, mas a gente estava... O plano real estava... Foi um momento difícil esse ano. Difícil, né? Muito difícil. Porque entrou a crise do México, o real derreteu, o Brasil na época não tinha reservas cambiais, aí foi um desastre. O Brasil, então, em 96... Era o próximo da vez. Da vez, né? E aí nós entramos no primeiro ano de prejuízo da Localiza, 96, um ano muito difícil. Pô, nós temos que fazer outra coisa, e o que nós fizemos? Vamos buscar um investimento de um investidor privado, fomos buscar uma operação de private equity. Né? E a gente definiu que não queria ter um private equity de um fundo de pensão brasileiro. Porque, na época, os maiores investidores do Brasil eram os fundos de private equity, Previ, etc. Falaram, não queremos ter relação com o governo. Porque, normalmente, o governo, a longo prazo, ele traz complexidade de gestão que a gente não quer se sujeitar. Hoje, a gente está vendo aí o caso da Vale, Petrobras, que nem são... controladas pelo governo. Você vê que o governo é sempre difícil, né? Não queríamos ter ele como sócio nosso, e aí nós buscamos sempre o lado mais difícil. Vou pegar um investidor internacional. Nossa, naquela época a gente era pequeno, internacional, vamos pro mercado. Aí fomos
Demorou um tempo, quase um ano, e acabamos fazendo uma operação com o DLJ Merchant Bank, comprou 33% da companhia, capitalizou a companhia em $50 milhões, então já deu uma folga no caixa, e no dia seguinte nós fechamos a operação em março de 97. Mês de abril começamos uma operação para lançar um high yield bond, para a gente capitalizar mais a companhia, ter dinheiro de longo prazo, para a gente sim começar a alugar carro. Então, em 1º de outubro de 97, nós lançamos $100 milhões, 8 anos para pagar, 10,25 de juros, e capitalizamos a companhia com $150 milhões. Aí, nós começamos, agora nós vamos alugar carro. Né? Nos organizamos financeiramente. Nós lançamos o bond no dia 1º de outubro, no dia 13 ou 17, veio a crise da Ásia. O mercado derreteu de novo. O mercado internacional de crédito ficou fechado por uns 4 ou 5 anos. E vocês estavam capitalizados? Nós capitalizamos. Nossa, que espetáculo. Fizemos hedge. Quando entrou o dinheiro, fizemos hedge no mesmo dia. E aí veio aquela crise cambial. Então, ou seja, foi que acabou sendo um turning point para vocês. Exato. Assim, na verdade, assim, eu costumo falar que a gente trabalha muito, é muito competente, tudo, mas a sorte está sempre... Para quem trabalha. Se a sorte não aparece, se ela falta, vem o azar, né? Então, é fundamental. Então, aí nós capitalizamos a companhia, aí a empresa realmente começou a ser uma empresa de verdade. E aí, fomos até a abertura do capital em 2005, foi 8 anos depois. Depois a empresa cresceu. E depois eu quero contar um pouquinho sobre que dinheiro pessoalmente nós ganhamos quando. É um assunto interessante. Ótimo. Eu se você permitir aqui, meu parceiro Ventura, ainda não consegui passar talvez a mensagem como é que a ideia nasceu. Como é que a Localiza nasce e com que propósito ela nasce lá atrás? Porque eu acho que não foi uma coisa assim tão clara ou já foi tão clara. Só para entender o nascimento da Localiza. Vocês viram oportunidade de mercado? Porque era um começo lá atrás de vocês, com uma vida muito dura, não tinha pesquisa para falar, vamos fazer uma pesquisa, talvez isso aqui seja uma coisa de futuro. Como é que foi pensando nesse modelo? Olha, eu estou voltando aqui a 1973. Você nasceu que ano, Ricardo? Nasci quase nesse ano aí. Um pouquinho antes. Alguns meses antes. Alguns... Você... Eu tô ali, janeiro de 72. Janeiro de 72. Tá ali. Não, você imagina, naquela época, o Brasil estava saindo... ainda estava num período de militar. Militar, né? Estava sob a ditadura ainda. Sim, então era tudo muito precário. Cara, o que a gente queria? A gente queria ser rico. Olha que legal. Eu queria ganhar dinheiro. Eu, assim, na minha casa, eu comia carne uma vez por semana. Né? Vocês perderam o pai muito cedo 10 anos de idade, com 9 filhos. Né? Meus filhos, meu pai nunca teve... sempre falou, vou dar para vocês educação para quem quiser estudar. E quem não quiser estudar na escola que for mal, vai ter que trabalhar. Na cronologia, você era aqui... Eu era o oitavo. Né? E eu não vou deixar dinheiro para vocês. Então, meu pai sempre foi muito claro. Então, a regra era clara, você sabia. Né? Quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser estudar, vai trabalhar. Né? E aí, uns mais velhos foram cuidando dos mais novos. E depois, os mais novos começaram a cuidar dos mais velhos e etc. Né? Então... Isso também era um pouco da cultura libanesa, não era? De um imigrante que veio ajudar o outro para que aquele que não tivesse... talvez a formação ajudasse o mais novo a ter formação, era um pouco disso também? É assim que eles chegam, né? Chega, monta um negócio aqui, aí ele começa a dar bem, ele chama um primo, um parente para fazer um outro negócio igual, e aí eles conseguem fechar um mercado geral, né? É da natureza do libanês, libanês, descendente o pessoal costuma falar que o libanês é árabe, não, né? Nós somos descendentes... Você viu que a palavra aqui, que a cor significa escuro, que é os fenícios, né? Nós somos descendentes de fenícios, não somos descendentes de árabes, né? Mas o amor na família libanesa é muito grande. A convivência do meu pai com os amigos deles passou pra gente. Então, a família é muito unida. E a sua mãe deve ter tido um papel importante. Sua mãe faleceu faz pouco tempo. Minha mãe faleceu com 104 anos. Isso aí. Né?
E aí eu vou falar assim, uma coisa na minha vida que me ajudou e que eu acho que pode ajudar todo mundo, foi a presença de pessoas ao longo da minha vida, né? Então, meu pai me trouxe o primeiro sonho de ser engenheiro. A minha irmã mais velha, que era professora de história, foi a única que já tinha estudado, tinha formado, na época tinha morado em Belo Horizonte, formado em história e tal. E como ela viu que eu gostava de estudar, ela me adotou como aluno dela. Então, Olha. ela me obrigava a fazer todos os exercícios de matemática dos livros da época, e ela tirava as folhas de resposta, eu tinha que apresentar as respostas, e eu me obrigava a ler todas as coleções de livros, José de Alencar, Machado de Assis, tudo, e a cada livro que eu lia, eu tinha que entregar para ela um resumo. Nossa, Então, isso é história bacana. isso é história. Isso que é gostoso de E ouvir. aí vejo o meu irmão Salim, né, quando me convidou para ser sócio da Localiza, quando eu formei, eu pedi para sair, não era sócio, ele pediu me convidou para ser sócio. Você estava na Fiat, não estava algum momento? Eu fui convidado para trabalhar na Fiat quando eu formei, que meu professor de economia na engenharia era vice-presidente da Fiat. Ele me convidou para trabalhar na Fiat. E eu pedi demissão, aí o Antônio Cláudio e o Salim me convidaram para ser sócio, me deram 20% da companhia, sem pagar nada. Olha. Né? Bom, na época era uma decisão bastante controversa, que poxa, eu queria seguir minha carreira de engenharia. O negócio de aluguel de carro é um negócio ainda muito rudimentar, tipo uma oficina, um negócio mais qualificado, a empresa muito endividada, mas eu já estava comprometido ali com eles e disse sim, talvez por ingenuidade, né? Mas um sim que deu certo. Aí o Salim, meu irmão, é uma pessoa que me ensinou muito, porque ele é um cara muito sonhador, uma pessoa assim, muito carismática, né? Então, assim, pilhado. Eu sou um cara muito mais retraído, muito mais tímido, muito mais conservador, né? Então a gente fez uma combinação muito boa entre eu e ele, e os outros dois sócios, o Antônio Cláudio e o Flávio, que é da outra família Resende, fazia-se um algodão entre cristais entre nós dois também. Então tínhamos uma sociedade maravilhosa. Então as pessoas, né, vão aparecendo. Eu tenho uma lembrança muito boa do IPO também, que eu conheci o IPO em 94. Fala um pouquinho para nós como é que você entrou, quem te convidou também. Pois né? Eu entrei em 94, convite do Joel Korn, do Banco of America. Banco of America, o Joel me dou muito com ele. Olha. O Joel me convidou. Eu entrei na época, só tinha o capítulo do Rio e de São Paulo, né? Aliás, nem sei se existia 2 capítulos, acho que era um capítulo só, uma turma no Rio e em São Paulo. Eu entrei pelo capítulo de São Paulo, na época o Oscar Bernardes, que até depois foi nosso conselho durante 16 ou 18 anos. Ele já saiu do conselho? Saiu ano passado, ainda é nosso advisor no comitê de governança, sabe? E participa também do nosso Family Office, da família, na parte de governança, formação dos sucessores nossos, da nova geração. E o IPO, eu entrei em 94, gente, o IPO me abriu o mundo, porque assim, o mundo é relacionamento. É isso mesmo. E relacionamento de qualidade não tem preço e não é fácil conseguir. Né? Então, quando eu encontro com o Ricardo, que eu me sinto amigo do Ricardo, né? Verdade, e o que eu precisar de usar do Ricardo, eu vou usar ele e vice-versa. E assim, quantas pessoas eu conheci no IPO, né? Então você tem amigos do mundo inteiro, de qualidade, de altíssima qualidade. E o fórum é uma experiência riquíssima, porque eu acho assim, eu gosto muito de ler. Eu leio um livro por mês. Todos os dias à noite eu leio pelo menos 30 minutos, né? E aí eu consigo dar. No livro, eu vivo... Isso veio da tua irmã? Da época, porque eu aprendi a ler cedo. Olha, né? Que rica é essa conversa. Resume, né? E resumo. Então, olha a dívida que eu tenho com a minha irmã. E o carinho que você fala com ela. Nossa. Então, assim, hoje ela tem 2 filhos, que eu posso fazer por eles, pro meus sobrinhos. Né? Então, ou seja, a vida é dar e receber, né? Então, você recebe tanto, você tem que doar mais, né? Porque você... Então, a experiência do fórum do IPO, nosso grupo vai fazer 30 anos agora. É o mesmo até hoje? De 12, saíram 3 e entrou um novo. Então, 9 são 30 anos fazendo 30 anos juntos. Né? Fantástico. E nós estamos indo agora para a Escócia com as mulheres para celebrar os 30 anos. Que né? Nos 25, nós fomos para
para a Áustria, para o Festival de Salzburg com as mulheres, e agora vamos para a Escócia. Amigos de vida, né? Amigos de vida. E aí o seguinte, durante 30 anos eu assisti tombos, desafios, superações, reconhecimentos de 10 pessoas que assim, passaram por tudo, e eu vi tudo aquilo acontecer. E você começa a ver que assim, tudo na vida você consegue superar, né? Nada é duradouro. E que você eventualmente uma dor sua é pequena em relação à dor de outros, né? Então, ou seja, eu aprendi demais no fórum, porque assim, eu aprendi que a gente é muito mais forte e tem muito mais competência para sair do desafio do que eventualmente você se percebe quando você está vivendo o seu desafio, né? E depois também os relacionamentos internacionais, participei de muitas universidades, de Praga, Berlim, Roma. Jordânia não fui. Lá que o rei é nosso IPO também, né? Tive lá, perdi essa. Já visitei a Jordânia, mas infelizmente isso não fiz. Então, ou seja, e o relacionamento internacional de qualidade. Agora mesmo eu estou fazendo um investimento com um IPO de Nova York, México, na parte de real estate e tal. Então, ou seja, é muito, muito rico o IPO. E aí, sim, eu venho aqui em São Paulo, eu tenho quantos amigos em São Paulo? Nossa. Muito. Mas amigos, por exemplo, eu venho em São Paulo, vou amanhã. Não vou dormir em hotel, eu vou dormir na casa de um amigo, o IPO. Né? E aí, assim, então o IPO abre portas demais e você não entra para fazer negócio, nem fazer nada, mas às vezes aquilo acontece, né? Naturalmente. E é muito rico, muito rico. E tem a credibilidade, você sabe com quem você está falando do outro lado, você pode até ter uma confidencialidade com uma pessoa que, mesmo tendo sido por pouco tempo, você sabe que tem o mesmo princípio que está lá dentro. Isso, né? porque o IPO tem uma qualidade. Ele expurga as pessoas que não têm a mesma filosofia de vida e de negócio que a gente tem no IPO. Então, assim, não é duradouro uma pessoa no IPO. Então, e aí você facilita você ter confiança nas pessoas do IPO. Você veja, a sua filha olha as gerações. E a minha filha se conheceram porque são filhas de YPOers, tinham fórum juntas, e você veja a importância dos próprios filhos na formação, para que a gente dê sequência com o mesmo princípio que foi lá atrás na fundação do IPO. Agora, me diz uma coisa, falando um pouquinho da modernidade, da disrupção, que é uma coisa que a gente está vivendo. A gente viu que um disruptor natural seu seria talvez o Uber. E vocês com o Uber se associaram de uma maneira muito business intelligent aqui, né? E vocês trabalham muito juntos. Aonde vem a disrupção do carro autônomo? O que é para você, por exemplo, vocês entraram no México? O México foi um piloto para vocês conquistarem o mundo, já que vocês aqui dentro do Brasil fizeram essa união maravilhosa com a Unidas, que isso é uma coisa também bacana para a gente falar, porque você teve a humildade de trabalhar a cabeça junto com o Porto e vocês se juntaram. O que poderia ter sido assim um susto antes é um exemplo de associação, assim que a gente às vezes faz com outros, Itaú, Unibanco e tal. Conta um pouquinho para nós disso daí. Bom, bastante história. Você começou falando da disrupção. Da disrupção, isso. Eu vou ajudando aqui, porque eu coloquei muita coisa aqui no prato. Tá bom. Então, é o seguinte, primeira coisa, a coisa que eu particularmente mais valorizo numa companhia é gente e cultura. Né? E assim, o time tem que ser bom. O time tem que ser de primeira. Né? Eu estive no México recentemente, em Monterrey, e numa roda com os funcionários, estava inaugurando a agência de Monterrey, aí nós fizemos um círculo no pátio, batendo papo, cada um falou um pouquinho, né? Cada funcionário falou, e um colaborador lá falou, nossa, mas eu estou encantado com a Localiza, porque essa aqui parece uma família. Aqui no México não tem esse cuidado com o colaborador, a formação, os valores, como é que é. Nossa, isso aqui, para mim, é a minha segunda família.
né? E aí rodaram, o pessoal falou, aí chegou a minha vez de falar, puxa, eu fico muito feliz, porque a gente, de fato, adora parecer uma família. Porque a gente cuida um do outro e tal, tem um cuidado, a empresa, o colaborador, a gente exige que o colaborador tenha com a empresa também, mas eu só quero dizer assim, ó, nós não somos uma família, nós somos um time. Porque na família, você aceita que a pessoa eventualmente tem um desempenho menor, tem um problema eventual psicológico, qualquer coisa. No time não dá. Né? Porque o time, você não pode ter um goleiro frangueiro porque você gosta dele, porque ele está precisando de ser goleiro, que ele está precisando jogar bola. Né? Então, assim... Aqui meritocracia. Então, aqui é meritocracia. Então, assim, você tem que ser bom, porque se você não for bom, você vai atrapalhar o seu colega. Né? Então, esse conceito de... Se você tem um time bom, de alta qualidade, a gente quer... O nosso padrão, assim, padrão mundial. Não é um padrão brasileiro, né? E a cultura nossa também, a gente investe muito para ter certeza que o cliente, que o nosso colaborador tem paixão pelo cliente, que ele inspira as pessoas e que ele traz resultados extraordinários. Pensa como dono, trabalha num ambiente de confiança e ética. Esses são os valores da Localiza. E a gente acompanha isso permanentemente com pulso de cultura, na avaliação de desempenho de cada líder. Então, se você tem um time bom, uma cultura boa, e olha, quando você olha os países, quais são os melhores países? Poxa, eu voltei da Dinamarca agora. Uma cultura, não tem polarização, não tem nada. Uma cultura maravilhosa. Então, se você tem gente boa, cultura boa, sua empresa vai ser boa. Olha só. Não vai perder o bonde da história. Né? Então, começa aí essa confiança, dá confiança, que se a gente vê que vai perder o bonde só, nós vamos estar transformando em outras coisas. Né? Então, a parte do carro autônomo, no passado nós tínhamos muito medo, assim, ficamos muito receosos, e aí descobrimos que, na realidade, o mundo está transformando para o nosso lado. As pessoas não querem ter mais ativo. Depois eu vou te falar, me lembra de falar sobre o bom e o ruim de ter muito ativo. Né? Então, assim, o mundo, ninguém quer ter posse de nada, ninguém quer investir. Todo mundo quer que alguém invista e serviço. Faz o serviço, ganha a comissão ali e etc. Nós pegamos um negócio, teoricamente, um negócio de capital intensivo. Eu fico ativo. Ninguém quer mais ter o ativo. Então, as pessoas, as empresas não querem ter ativo. Então, eu sou a solução para a gestão de frota deles. As pessoas já não querem mais ter o carro. O jovem, né? Hoje é completamente diferente. E você aluga o carro, você tem um concierge 24/7 no Brasil inteiro. Seu carro furou, pneu, estragou, bateu. E, além de tudo, ainda fica mais econômico que você ter um carro próprio. Então, nós descobrimos que a gente estava entrando numa onda contrária, a nosso favor. E aí, pensando nisso, bom, se tem um motorista do Uber, por exemplo, que teoricamente também pareceu como ser um disruptor da nossa categoria, descobrimos que eles precisavam de carro para andar. E que as pessoas que rodam de carro usavam um carro ruim, velho. E um táxi, por exemplo, na época, eu lembro, um motorista de táxi alugava um táxi para ele rodar por R$250 por dia. Isso estou falando aqui há 10 anos atrás. Hoje a gente aluga um carro para o motorista de Uber por 1/3 disso por dia, com manutenção, seguro e tal, e troca o carro dele a cada ano. Olha que então, espetáculo. Você entra no Uber, pega um carro da Localiza, o carro tem manutenção, porque não é ele que não sai do bolso dele. Nada. Né? Eu controlo, eu tenho rastreador no carro dele, eu controlo a velocidade dele para ver se ele está tendo um bom motorista. Eu tenho o rating de behavior dele para dirigir carro. Né? Então eu dou informação para a Uber me passa a informação dela, e aí se ele tem um behavior legal, eu dou um tanque de gasolina dele por semana. Se ele for ruim, ou ele faz um curso de direção nosso, ou eu expurgo ele da base. Olha que né? espetáculo. E aí você, quando entra na rua, você pega um carro e fica tranquilo. Então é uma forma também da gente começar a voltar para a comunidade, né? Carro, ambiente mais limpo, porque o carro é mais novo, dirigibilidade melhor, menos acidente, tudo vem num propósito, que hoje existe um propósito maior do que além do que ficar rico, do que ganhar dinheiro. Aquele inicial acabou, né? Hoje eu tenho que ser sustentável, né? E aí nós descobrimos que o carro autônomo ele ainda vai demorar, e aí para ser massivo vai demorar mais ainda. E a pergunta ficou assim, bom,
Mas quando entrar o carro autônomo, que ele for viável, quem vai ter a posse deles? Imagina a Tesla, suponhamos que a Tesla tem o carro autônomo, ela vai operar o mundo inteiro, botar carro aqui na Argentina, no Paraguai, etc. Vai ter os operadores locais. E se houver o carro autônomo, né? Porque isso está uma discussão, e você tem o aéreo, né? Que eu acho que aí é um outro sonho que a Embraer está aí lançando e os demais veículos aéreos. Bem lembrado isso. Que parece ser um sonho, mas eu acho que... O aéreo como é que você vê isso? O mercado vai mudar, né? O carro aéreo, por exemplo, ele tem um problema sério, porque o aéreo é elétrico e a bateria é muito pesada, né? Então ele vai ser para distâncias curtas, para o aeroporto de Catarina para cá, Guarulhos para cá, ou também transporte de carga, de coisas, os drones, né, que os drones também se encaixam aí, né, transporte de carga e tudo, pequenas cargas. E o carro elétrico, assim, o carro elétrico voador, esse aí vai ser muito mais restrito ainda, né, porque assim, o risco, etc, né, e aí tempo e etc, vai ser mais complicado. Mas assim, vai aumentar as opções de mobilidade. Lembra que a patinete e a bicicleta... É verdade. Depois desapareceram, né? Então, ou seja, né? vai ter... Tem então, assim, você tem que estar muito atento aos modismos para você não perder o bonde, mas também para você não fazer investimentos necessários. Por exemplo, nós, há uns 4, 5 anos atrás, nós vimos uma empresa nos Estados Unidos de venda de carro online, 100% digital, valor de mercado dela... 50 bilhões de market cap, de dólares, 50 bilhões de dólares. A Kavak, uma empresa mexicana, fez entrou para o Brasil, inclusive, fez uma aporte de capital avaliada em 5 a 7 bilhões, não me lembro a hora, e falou, nossa, a gente olhava aquele negócio e disse, não consegue parar de pé. E será que ele não está vendo alguma coisa que o mercado está vendo? A gente era nós somos o maior vendedor de carros do Brasil, que vai vender esse ano cerca de 300 mil carros. Olha que coisa. Né? Pô, será que não está vendo? Pô, vamos fazer um piloto? Criamos uma empresa, não botamos o nome Localiza, criamos uma empresa 100% virtual e testamos o modelo e vimos que não ia parar de pé. Ou seja, de fato nós estávamos certos. O modelo de negócio era muito bonito para o comprador, mas não dá para você ganhar dinheiro. Inteligente não botando o nome da Aí, assim, exato. Aí nós vemos o piloto e aí de repente começou a desmoronar a empresa americana. E aí a daqui, exato. Então, assim, aí nós fechamos a experiência, transferimos o que nós aprendemos para a nossa área de venda de carros. Nós vendemos 300 mil carros, aproveitamos muito insight na parte de tecnologia e tal, e tudo, né? E aí descontinuamos isso. Então, a gente não quer ser surpreendido por uma disrupção. Mas ao mesmo tempo... Mas também não quero fazer bobagem de sair investindo aí nos patinetes, como a Uber fez, e aí perdeu uma montanha de dinheiro. Recente, o ano passado, a gente teve uma empresa grande que fez americana, né? Fez uma estratégia do elétrico. Comprou 100 mil carros da Tesla. E deu off nisso, até com um inverno rigoroso que teve, que vários repensaram aí o uso. A Europa está muito forte, né? No elétrico, mas é de repensar, e com hidrogênio, né? Então, a velocidade de mudança, a possibilidade de você virar a empresa para um lado, que é fantástico pela gestão, né? Isso é uma coisa interessante, que é a empresa de dono, né? Porque assim, você pega essa empresa que fez esse malabarismo do carro, você pode olhar que ela não era o dono dela. Corporation. Né? Porque a Localiza é uma empresa de dono. Né? E a herança nossa é para ser uma empresa de dono. Então, por exemplo, nós hoje, fundadores, eu sou o último que está na gestão da companhia, né? Mas a próxima geração já está se formando, porque não é formação de descendentes nossos, porque não tem nenhum familiar na companhia, que foi uma combinação anterior entre nós. Né? Mas o CEO e hoje mais 2 executivos na Localiza, que a gente trata eles como sócios, a gente vai conceder o Bruno, o Rodrigo Tavares e o João Ávila, que é o diretor de operações. Os 3 já tem nós vamos fazer uma concessão de 2,5% do valor da companhia para eles ao longo do tempo, para eles serem os futuros sócios. Perpetuar. Hoje eles estão na execução, depois eles vão para o conselho e perpetua a empresa com a cultura dela e com
dono no conselho e dono na execução. Né? Então, isso aí é um modelo que a gente acredita. E você falou aí da Unidas, né? A nossa união com a Unidas, a gente tinha duas opções. A gente vai comprar a Unidas ou a gente vai se unir à Unidas. E nós vimos que a Unidas tinha muito ativo, tinha uma cultura parecida com a nossa, estava no estágio anterior, que eles eram uma empresa que foi uma somatória de muitas empresas, nós já tínhamos um crescimento muito mais orgânico e tal, então tinha tudo a ver para a gente emprestar para ela algumas coisas e trazer outras coisas, inclusive o sócio. Nós fizemos uma avaliação dos sócios, os sócios eram excelentes, né? Bom, por que não vamos perder bons sócios? Né? Eles são mais novos que a gente, 20 anos mais novos do que a gente, né? Então vamos trazer esses 3 sócios, bota aqui, e a gente inclusive não vai ter nós e eles, nós nos organizamos para ser só nós. Então nós temos no grupo de família, nós tínhamos um grupo da nossa família que participam as nossas mulheres e os nossos filhos com mais de 18 anos, que são os herdeiros da companhia, nós incluímos as mulheres deles e os filhos deles. Então, assim, nós, na realidade, formamos um novo bloco. Não é mais... então, ou seja, e aí você... porque a governança nossa sempre foi na base da confiança. Né? Localiza assim. Você não precisa ter... Nunca tivemos contrato de acionista. Na combinação nossa com a Unidas, nós fizemos... Mas nós não fazemos acordo de acionista. Né? Nós combinamos, ele, não, gostamos, nós também pensamos assim. Então, assim, você tem liberdade, mas tem muita responsabilidade para ter aquela liberdade, né? Então, assim, com a Unidas foi muito bom, que aí nós nos unimos com eles. Então, eu pago muito mais barato quando eu estou fazendo uma fusão do que quando eu estou comprando, né? Foi bom para eles também, porque vão se aproveitar do crescimento da companhia. A troca de ações. Né? Então, bom para todo mundo. Quando é bom para 2, né? Então, ou seja, esse é o pensamento da gente, fazer sempre negócio pensando no longo prazo e sempre criando relacionamentos de longo prazo através da confiança. Ricardo, tem um ponto que eu queria voltar. Ele falou. A pergunta da Unidas foi do parceiro. Ele vai falar, ele falou assim: depois eu quero contar quando eu comecei a ganhar dinheiro. Mas antes disso, você falou assim, eu quero falar um pouquinho o que é ter ativo e ter menos ativo. Né? Tá bom. Então, e aí vem na minha cabeça aqui duas dimensões. Asset light na empresa, acho que isso, pessoal, é muito evidente, mas asset light, vamos falar, não ter ativo na vida pessoal. Certo. Né? E aí vem um minimalismo. Né? Eu tenho uma frase de karatê que era: karatê do é caminho da mão vazia. Então, tudo você possui e nada você tem. Uhum. E a geração que a gente está enfrentando hoje, né, é a experiência, é ter o senso de usar e não de possuir. Quer seja no na proprietária, no real estate, quer seja nos ativos como o carro, né, e outros. Né, cada vez mais você aluga, você usa, que é a sua essência. Uhum. Então, eu queria a sua visão. Acho que da empresa, isso é meio óbvio, mas na vida, né, e para o jovem atual... E o que fundamenta é não ter ativos, porque eu tenho sempre uma indagação, né? Você que é do mercado, você fala assim, pô, os juros. E outro dia eu estava com um amigo e ele falou assim, ó, isso aqui, né? Ele vai lembrar, não vou falar o nome para não colocar, mas é o tic-tac do CDI, do IPCA mais 6, mais 6. Né? Eu falei, tenho uma dúvida sobre isso, porque o juros real é uma coisa e a valorização real dos ativos nem sempre você consegue acompanhar no mercado financeiro. O Ricardo pode dar uma aula aqui para a gente depois disso, né? Não, boa conversa. O seu pensamento sobre essas questões. Uma boa conversa, vou te falar o seguinte. Primeiro, uma empresa de capital intensivo igual a nossa, a gente foi descobrir isso muito tarde. Porque todo o capital, todo o seu lucro você reinveste. E se você reinveste, cadê o dividendo? Nós nunca pagamos dividendo. Então, o primeiro dividendo que eu recebi, a Localiza eu tinha 55 anos de idade. Foi há 16 anos atrás. Então, todo o patrimônio que eu tenho, pessoal, de vida pessoal, que eu passei foi depois que a gente abriu o capital em 2005. Em 2006, 2007, nós temos uma secundária, né? E aí passamos a ter recursos para poder ter uma vida mais confortável.
até excessivamente confortável, né? Então, você veja, eu fiquei 55 anos, com 55 anos, comecei com 20, 35 anos, só reinvestindo no lucro. Então, esse é o negócio, você tem um negócio de capital intensivo, porque assim, demanda muito capital. No Brasil, você não pode ficar muito alavancado, senão você quebra. Então, você tem que ser conservador na alavancagem. E você tem que... Fizemos um private equity, diluímos 33%. Né? Fizemos uma secundária, fomos diluídos. Depois fizemos uns 2 ou 3 follow-ons, fomos diluídos. Ano passado, fizemos um follow-on de 4,5 bi. Né? Então, esse é o problema de você ter uma empresa de capital intensivo, que eu não sabia quando eu comecei aquilo. Mas eu fiz um patrimônio enorme, só que eu fiquei refém do meu patrimônio, que eu não posso vender, porque eu gosto, a empresa é boa. E aí você fica naquele, mas se eu não invisto, se eu também não vendo, como é que eu vou viver? Né? Então, talvez no momento a empresa vai mudar, vai pagar mais dividendo e vai crescer menos, que nós crescemos muito, esse espaço tão grande não tem. Né? Por exemplo, a Enterprise, que é a maior empresa do mundo de aluguel de carro, empresa familiar, ela paga $1 bilhão por ano de dividendo. Então, o acionista está tranquilo e tal. Mas nós demoramos a chegar lá. E aí, nenhuma empresa quer ter ativo. Todo mundo quer ser asset light. A gente é asset heavy. Então, a gente aprendeu. É da nossa natureza. Então, a gente vai ser assim no carro autônomo. A gente vai ser um dos que vai estar tomando esse risco de pegar dinheiro de um lado, comprar o ativo, tirar do ativo e vender o ativo depois, né? E agora, na vida... olha a paciência que você tem que ter para ser um empreendedor, né? Tem gente que 2 anos quer ter dinheiro. Demorei 35 anos na minha história. Planos econômicos, estabilização econômica, né? Demorei 35 anos para poder ter uma casa que eu queria, comprar um avião, fazer as viagens internacionais maravilhosas, dar mais conforto para minha família e tudo. No momento até que o dinheiro já não é a maior atração para mim mais. Mas é muito bom, né? Porque é uma tranquilidade muito boa. Na empresa, na pessoa física, eu já penso totalmente inverso. Né? Eu, por exemplo, eu comprei um carro. O primeiro carro meu foi financiado. E o primeiro apartamento meu foi financiado. E eu, naquela época, eu vou comprar o primeiro carro financiado, o primeiro apartamento. Nunca mais, eu na pessoa física, eu vou comprar nada que eu tenha que pagar juros. Eu nunca vou antecipar o meu desejo para comprometer o meu futuro pagando juros para isso. Então, eu junto o dinheiro, compro. Então, eu vou, na vida real, eu tenho um avião. Gente, o avião é um luxo desnecessário, totalmente desnecessário. É um luxo absoluto. Eu nunca vou comprar um avião financiado. Eu tenho dinheiro para comprar. Tem dinheiro para operar esse avião 10 anos? Ok, já reservo os 10 anos de operação, compro o avião à vista e vou ficar 10 anos. Aí, daqui a 7 anos eu vou pensar se eu vou continuar com ele ou não. Ou se eu vou aumentar. Então, comprar um maior. Né? Então, se o cara vai comprar um barco, uma casa de praia, você vai fazer uma bobagem grande. Não, uma pessoa física é zero. Mas para os nossos filhos aqui, que estão aqui, os youngers do IPOvers, né? O que você daria de conselho, ou além do sonho, eu acho que esse é um ponto muito grande, sonhar bastante, que aí você realiza, né, em algum momento da sua vida. O que você falaria para os IPOvers, os filhos dos IPOvers, nesse aspecto? Olha, no aspecto de você ser mais bem-sucedido nos negócios, você tem 2 tipos de pessoa. Um cara muito inteligente e um cara muito resiliente e trabalhador. Interessante. Se você for muito inteligente e não tiver uma resiliência, não for um cara muito trabalhador, vai ser difícil. Se você for muito trabalhador e resiliente, vai ser mais fácil do que para o outro. Se você puder combinar os dois, quando você pega um cara inteligente, resiliente, trabalhador, é o sonho. Os 3% da população. Isso. Nem todo mundo é assim. Né? Mas se você não for... Essa combinação. Se você... É preferível você ser um cara resiliente, trabalhador, vencer desafio, disciplinado, você vai se dar melhor do que se você for uma pessoa que for o primeiro aluno da escola,
mas vai buscar uma ocupação. Claro que não tem ocupação ruim, né? Tem pessoa que sonha ser professor, sonha ser um cientista, aí é o sonho. Aí não é dinheiro que está valendo, né? Mas se você quer construir um patrimônio, olha, pode começar a dar duro cedo, porque quanto mais cedo você começar a dar duro, mais cedo você vai aprender a ser uma pessoa trabalhadora. Muito bom, fantástico. Espetáculo. Tá aí a mensagem para os nossos filhos, né? E para os demais filhos, né? Agora, uma coisa interessante, acho que saindo um pouco do mundo dos negócios, e o lado espiritual, o lado humano, que legado você quer deixar para a tua família? Aonde, nesses momentos de dificuldade que vocês passaram, você tinha alguma coisa que você se apegava além da luta, da resiliência, do trabalho? Tinha um lado espiritual? Como é que é isso? Olha, eu não tenho religião. Eu acho que a religião separa as pessoas, né? Eu tenho mais uma filosofia de vida, né? Eu procuro ser uma pessoa que faz o bem, procuro não ter ódio das pessoas. Sou uma pessoa que procuro ser humilde, porque eu sei que eu tenho muitos pontos fracos, né? Sozinho eu não sou ninguém, eu preciso das pessoas para ser uma pessoa feliz, né? E eu tenho uma certa compaixão com as outras pessoas, que eu quero viver num mundo feliz. Não quero viver num mundo, ser feliz num mundo de infelizes, né? Então, quando eu vejo uma favela, me comove. Quando eu vejo uma política mal feita, uma corrupção, me incomoda. Mas só incomodar é pouco, né? Então, assim, eu preciso me movimentar para tentar influenciar a política para políticos melhores, a justiça para uma justiça melhor, a comunidade, a cidadania para ser cidadãos melhores, né? Então, eu acho que é uma mudança ao longo da sua vida, da sua história, né? Então, se você começa querendo ganhar dinheiro, depois você vê que o dinheiro não é tudo, que o dinheiro não te faz feliz, que te faz feliz são as pessoas, como é que você se sente no mundo, como é que o mundo te recebe, né? Então, você vai mudando a sua perspectiva de vida. Eu acho que quanto mais velho você vai ficando, mais vai mudando. Você começa de um jeito, termina de outro. Eu acho que termina melhor do que começa. Você começa muito independente, termina muito independente, termina muito dependente. Mas você tem as histórias e tal. Quando você é criança, você tem muito sonho, que está tudo na cabeça. Quando você tem velho, você tem as memórias do que você fez, dos arrependimentos, das coisas que você fez errado, deixou de fazer, né? Então, assim, eu acho que a gente vai mudando para ser pessoas sensíveis com os outros, né? Então, assim, eu nunca deixo de ajudar um amigo, né? Eu nunca deixo de ajudar alguém que me pede uma coisa de filantropia. Se eu quero dar um exemplo, então, assim, não deixa. Pode ser pouco ou muito, eu vou sempre atender. Né? Eu já reservo, porque quando você vira uma pessoa muito voltada para filantropia, muita gente vem te pedir, né? E aí você pode falar, não, eu só vou fazer isso aqui, o resto, não, eu já estou fazendo muito. Eu penso diferente, assim, poxa, se o cara está pedindo aqui uma coisa, eu já tiro um valor, que esse aqui é para fazer os pequenos gestos, né? Que os pequenos gestos, eventualmente, viram grandes coisas. E aí, separa alguma coisa para fazer os grandes gestos, né? Mas, assim, você dá o exemplo. E aí eu faço isso na minha família. Os meus filhos, por exemplo, eu já falei com eles, uma parte da herança é para ficar para filantropia. E aí quando eu vou num evento de filantropia, que tem um leilão, eu peço eles para darem os lances, né? E agora eu vou começar para eles começarem a pagar do bolso deles. Porque não adianta se você não sente, você não se converte, né? Tem que ser com o próprio bolso, isso, né? Então, assim, é a mesma coisa que você pegar um filho e ficar botando a sua reunião. Não adianta. Se você não der responsabilidade para ele, não adianta. Você não vai formar o filho assistindo reunião de conselho sua, né? Então, você tem que dar desafio, tem que ter responsabilidade, né? Então, essa não é fácil, viu, gente? Porque, assim, eu estou falando aqui e tudo, mas, poxa, eu tenho 2 filhos de 21 e 23, Daniel e Felipe. Tenho 2 filhas, Gabriela e Raquel, 34 e 36, 5 netos.
A Camila, minha mulher, tem 50 anos, vai fazer 50 anos esse ano, fala que tem 50, vai ficar brava. Olha o sticker, tem 49 aí. E vai ficar brava porque eu falei a idade dela no... Virou gold aí. Vai. Mas assim, então, a arte de conviver com as pessoas diferente, conviver com os meus filhos é diferente. Ontem eu estava jantando com meu filho, eu queria conversar com ele estava o tempo inteiro no telefone. Eu tenho certeza, se eu pedisse para poder conversar e tirar o telefone, ele ia fazer isso com... Não ia gostar. Então eu tenho que ver como que eu trato isso de uma forma, porque senão eu crio o meu vínculo de interação com ele. Né? Então, como me aproximar do filho? Cada um tem um estilo, um jeito, né? Então, acho que essa habilidade de relacionar com o mundo, com as pessoas, de forma diferente, você individualizando a sua relação com cada um, de forma que não é que seja falso, mas é apropriado para você. A empatia é quando eu olho o que eu gosto no Ricardo e gosto dele. Agora, eu não vou ficar preocupado quando tem algumas coisas do Ricardo que me incomodam. Não, ok. Todo mundo tem, eu também tenho, né? A empatia é essa. Então, eu vou pegar o que eu gosto. Inteligência emocional. Exato. Né? E o que eu puder de ajudar o Ricardo para naquela outra parte ele puder melhorar, eu vou fazer, mas não vou também ali ser o meu foco, né? Então, acho que essa empatia com o outro... eu, por exemplo, fui uma pessoa sempre muito ajudada desde criança. Eu falei aí, né? Meus irmãos que ajudaram a me criar, minha irmã, o Salim depois me convidou para sócio, e aí o IPO me ajudou, meus colegas do IPO, eu passei épocas difíceis na minha vida, nos últimos 30 anos. Recebi muitos bons conselhos dos IPOs do meu fórum, né? Então eu sou muito grato a todo mundo. Poxa, eu não posso só ser grato a todo mundo e ninguém ser grato a mim, é o contrário. Então, quando você planta muito, você vai plantando ao longo do... Tem pessoas que chegam para você e estão sempre pedindo alguma coisa. Eu sou a pessoa que eu sempre chego e estou querendo doar algo. Se alguém me pede alguma coisa, eu sempre sou generoso. Aí, quando você vai ficando velho, você tem um problema, tá cheio de gente querendo te ajudar. Você não precisa chamar, não precisa pedir. Né? Porque você deu sem pedir nada em troca. E às vezes deu coisas, eventualmente, caras. Né? É o universo conspirando e devolvendo. Isso, né? E aí você tem um mundo de gente conspirando a seu favor. Então, assim, a filantropia é mais ou menos isso também, que quando você faz um bem, né, você muda uma favela inteira. Você passa em frente à favela, você fica orgulhoso. Você entra lá na favela, o cara vai querer te ajoelhar nos seus pés. Você não vai deixar, né? Porque, na verdade, você está ali fazendo. Mas, assim, é bom, né? Você plantar o bem, faz muito bem para a alma. Então, eu não sou religioso, mas eu procuro ter uma alma grande. E a alma é isso. A alma é espalhar o bem, é receber o bem. É as pessoas verem que pode olhar para você, que você não está ajudando com um objetivo específico quando você faz um ato de filantropia. Você está desprendido do dinheiro para fazer o bem para outras pessoas que você não vai nem conhecer. Né? Então, assim, essa alma, eu acredito. Então, eu tenho uma alma que eu cuido dela. Eu faço meditação, não faço todo dia, mas quando eu vejo que eu estou mais estressado, eu faço, quando eu tenho mais tempo, e aí eu cuidar das pessoas e cuidar de mim. E também uma coisa importante é saber receber feedback, né? A gente que é empreendedor, é muito dono da verdade e tudo. Com o filho não tem isso, por exemplo. Então o filho te educa muito, porque o filho, você dá a mesada para ele te trata com casca e tudo. O colaborador, você dá o salário para ele te retribui do jeito que pode, da melhor forma. O filho não. Então, o filho te ajuda a ser menos autocrata, porque não é na base da compra da personalidade. Né? Eu tenho que conquistá-lo, né? Conquistar a confiança dele. Então, eu, por sorte, tenho uma família maravilhosa, são 2 filhos de 2 casamentos diferentes que convivem como filhos. E isso acho que ensina muito a vida. O importante é você saber se abstrair do mundo que você vive para ver isso de cima. Porque quando você fica só na cena, você não está enxergando o mundo como ele é. Quando você só está interagindo. De vez em quando você tem que dar uma subida e olhar de cima, né? Poxa, como é que é fulano, como é que eu estou agindo? Será que eu posso mudar? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu devia fazer isso mesmo? Então, isso é importante, essa consciência psicológica e essa alma, né? Você irradiar o bem. Olha, você calou a gente aqui, porque tinha tanta coisa para a gente perguntar, mas o tempo vai indo
E foi uma aula esse teu lado aí lúdico de ser humano, porque no fundo todo mundo olha o empresário e acha que ele está querendo tirar alguma coisa, quando na verdade ele está dando muito, ele está gerando emprego, ele está ajudando o desenvolvimento, ele está trazendo cultura, ensinamento e muito bacana. A gente cada vez mais hoje, nesse mundo, conforme a gente vai ficando com os cabelos brancos, a gente procura explorar quem é lá dentro, né? Essa parte da meditação que nos ajuda muito, eu também procuro hoje, o que eu não entendi o que era o valor da meditação, hoje eu procuro me acalmar quando eu estou realmente mais agitado. Parabéns, eu achei assim espetacular, vai ser um give back para a sociedade, de uma maneira não financeira, mas de uma maneira inteligente. Como é que o empresário que saiu do nada chegou aonde chegou, os seus valores, os critérios, o conselho e tudo mais. Muito obrigado. Realmente, Ricardo, é uma alma grande, alma viva, né? E rumo aos 104 anos, né, Eugênio? Que assim seja. Olha, Obrigado. a gente selecionou aqui um livro, a gente Tem um segredo, viu, de família. Tem um segredo. A mãe dele tomava um vinho do Porto Todos os Parece dias. que eu acho que esse vinho do Porto deve ser o Milagroso, pai. é. Nós que somos portugueses de Tem origem portuguesa um aí. pezinho lusitano aí, né? Olha, mas a gente selecionou esse livro, Lei de Potência, ele conta a história aqui da influência do capital de risco, né? Na economia americana, acho que você vai gostar, espero que goste. Com muito prazer aqui, que a gente presenteia você. Obrigado. Para suas leituras aí, e seja um dos livros que você leia por mês. Bacana. Né? E realmente uma aula, Ricardo. Fiquei tocado aqui, ele falando da espiritualidade de alma. Eu li recente, eu queria mencionar aqui, deixar o livro do Deus de Spinoza, que tem muito o que você falou. É um autor português, uma delícia de livro. Então, fica aqui também uma dica aqui para os nossos livros e para a nossa vida, né? Não, obrigado. O livro que eu te falei que eu li, que é um manuscrito do século, sei lá, 18, chama A Lei da Opulência. A Lei da Opulência. Vamos anotar aqui. Não existe isso. Eu até, na Localiza, nós imprimimos, uma época eu tenho alguma coisa lá. Um manuscrito, assim, e é mais ou menos assim, é o seguinte, você faça um quadro mental e sonhe com ele. E sonhe todo dia com ele, leia ele todo dia, você vai se conscientizando e você vai conseguir realizar. Então, a lei de potência faz muito referência à lei da opulência. Obrigado pelo presente. E assim, para terminar aqui, eu só queria falar o seguinte, que a gente como cidadão devia trabalhar para reduzir a polarização, né? Hoje tem direita, esquerda, muita briga. Gente, a direita e a esquerda, todo mundo tem um propósito, não é de má fé. E cada um tem o lado positivo, o lado negativo, né? Você pega, poxa, o cara critica a esquerda. A esquerda, o sonho dela é reduzir a pobreza, dar mais igualdade. Só que a fórmula de mais sucesso está do lado direito. Porque assim, a forma de fazer a gestão da economia, de fazer isso acontecer, está mais na direita do que na esquerda. Então, mas os dois propósitos são... então é bom você ter uma alternância de esquerda e direita, né? E a gente baixar a polarização. Quando você pega os países aí, tipo Dinamarca, Noruega, não tem polarização. Porque lá não tem direita e esquerda, ali é um centro, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, assim, a gente tem que desenvolver a cidadania no Brasil, não para a gente buscar lados e separar mais o Brasil. O Brasil está precisando de mais união. Precisa de um governo que seja um governo de união, um povo que aceite a união, e a gente saber flexibilizar um pouquinho para atingir o objetivo de ter menos pobreza e etc., da forma certa, com um Estado menor, né? Com a iniciativa privada mais valorizada, com uma rede social de amparação para aqueles menos protegidos, que é importante, que é um pouco da esquerda, mas sem criar um clientelismo que não passe a pessoa a ter a dignidade dela mesma se sustentar e ter a liberdade de ser uma pessoa e sonhar, né? Então, ou seja, esse é um sonho que a gente devia sonhar junto aí para melhorar o nosso Brasil e o mundo. Você sabe que, comentário final, uma coisa que tocou a minha alma agora, que eu não tinha assistido, o desenho Divertidamente, né?
Pois eu não assisti. Esse Ele é um... Ele fala da ansiedade, Ele né? fala da ansiedade, ele fala da alegria, ele fala do medo, ele fala da tristeza, ele fala do tédio, ele fala do ócio, de uma maneira lúdica, através do desenho e da mente. E o que isso impacta? Então, quando a ansiedade entra no meio do caminho, você está lutando lá com a parte da alegria, a tristeza, e quando eles se alinham, você vê isso no comportamento, no desenho da personagem. E aí o equilíbrio, quando sai do equilíbrio. Então, de uma maneira lúdica, está passando um recado para o mundo que a gente tem que ter essa divertidamente, no sentido de que há uma alma boa e a força do bem operar dentro da pessoa, né? Mas... É isso. Vamos lá. Olha, já vai ficar um convite aqui para o YPOcast 2. Dois, né? Já está nascendo, tá aqui. Então, Eugênio, fica aqui já um convite para o segundo. Porque a gente tem que parar aqui e deixar a gente vai. Então já ficou dois aqui, tá? Olha, vai ser, Obrigado. podia passar o dia aqui, verdade mesmo. Tinha assunto pro dia inteiro. Nossa, Olha, muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, Ventura. Obrigado, Ricardo. Prazer Imagina. enorme aí. Prazer. Um abraço. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.